saúde é comer de tudo. Então, eu acho assim que quem come de tudo tá saudável. Quem come de tudo não abusa de nada, né? Não restringe nada. Tem todos os nutrientes, sabe se adequar no ambiente em que está, né? E é isso. Então, assim, essa é a minha maior dica. Hoje eu tô aqui com a Adriana Cachani, que é nutricionista, mestre e doutora pela Faculdade de Medicina da USP. Ela é autora dos livros Nutrição em Psiquiatria, Microbiota e o Eixo Intestino-Cérebro e Imagem Corporal. Seus trabalhos exploram a ligação entre alimentação e saúde mental, destacando a importância de uma relação equilibrada com a comida. Nessa conversa, a gente vai conversar sobre como a nutrição afeta o nosso bem-estar físico e emocional, abordando desde o conceito de nutrição comportamental até dicas práticas para melhorar a relação com a comida, o corpo e a mente. Bem-vinda, Adri! Obrigada, adorei o convite, Mar. Ai, que bom! Essa conversa a gente já esquentou aqui o papo, já tá ótimo, né? Já estamos um tempão batendo papo aqui, vocês perderam. Vamos tentar retomar algumas coisas. Bom, começando pelo início, assim, como você descreveria a nutrição comportamental de uma forma mais abrangente? Então, a nutrição comportamental, ela percebe, ela tem atenção ao que você come, aonde você come, por que você está comendo, quanto você está comendo. Porque assim, quem come direitinho, equilibrado, já tem todos os nutrientes. Então não precisa ficar pensando tanto em cada nutriente individualmente. Então, se você está comendo legal, né? E vai tudo andar direitinho com o teu corpo. Então é isso. Pelo que eu entendo, assim, tem a diferença entre o nutriente, né? A alimentação pelo nutriente, que é aquela coisa mais de continha matemática, né? Macro, micro, caloria. E quando a gente entra na nutrição comportamental, fica um pouco mais na nuance, assim, né? De como que é a nossa relação com a comida, como que a gente enxerga a comida talvez até além dos nutrientes, né? Você pode explicar um pouquinho aí essa... A nutrição comportamental é libertadora, tá? Quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu detesto matemática. Entrei na faculdade de nutrição, eu percebi que eu tinha que fazer muita conta, muito cálculo. E, nossa, eu estava muito chateada com isso. Achei que não ia precisar nunca mais, né? E quando eu descobri a nutrição comportamental, eu entendi que eu não precisava fazer conta. É o que eu te falei, é comer de acordo com o ambiente, né? Saber equilibrar tudo, saber escolher. Então, a nutrição comportamental, ela ensina muito isso. Quando vem um paciente, né, nas minhas consultas, eu ensino como escolher, né, como adequar, porque daí ele não precisa ficar preocupado com o nutriente específico. Então, isso é muito libertador. E saber perceber o que teu corpo está precisando. Porque quando o teu corpo está precisando de uma coisa, ele já pede aquele nutriente. E assim, é sem você perceber, né? Ele está pedindo um nutriente, mas na verdade você vai comer aquele alimento que tem aquele nutriente. Você não vai comer vitamina C, né? Você vai estar com vontade de tomar um suco de laranja, comer um morango, um kiwi. Então é isso. Essa é a diferença, né? Você não precisa ficar tomando comprimido, gotinhas. Lógico que às vezes chegam umas pacientes que estão muito desnutridas, muito depletadas. A gente tem que suplementar, isso acontece às vezes. Mas assim, na grande maioria das pessoas, elas aprendendo a seguir o instinto, né? A intuição, até tem o termo, né? O comer intuitivo. Então, você seguindo a tua intuição, dá tudo certo e você fica saudável. Então, pelo que eu tô entendendo, tem a premissa de que o nosso corpo, ele tem uma certa inteligência de saber o que tá faltando, saber o que precisa. E talvez nesse olhar da nutrição, a gente consiga aprender a ouvir o nosso corpo mais, ao invés de sistematicamente calcular os micronutrientes que a gente precisa ingerir diariamente. Tá certo? É isso mesmo. Um exemplo bem legal, por exemplo, chega muita gente no meu consultório falando que tem compulsão alimentar, tá? Quando eu vou avaliar, lógico, compulsão alimentar, muitas vezes ela tem um fundo psicológico, psiquiátrico, muitas vezes não.
várias vezes, tem. Mas a gente consegue diminuir, nestes casos a gente consegue diminuir, ou em casos que não tem nada a ver com o psi, né, a gente consegue diminuir se a gente organiza a alimentação, porque muitas vezes as pessoas entram em dietas restritivas, tiram carboidratos, né? Então, por exemplo, a glicose é o único alimento que o cérebro consome, é o alimento do cérebro, a glicose. Então, quando você tira um carboidrato, que na verdade no final ele vai ser quebrado em glicose, se você tira essa fonte de alimento para o cérebro, a coisa vai desandar. Ele precisa da glicose. Então, o que acontece? O nosso corpo é hiperinteligente. Ele dá um jeito de conseguir a glicose. Que jeito é esse? Ele provoca uma compulsão alimentar. Porque assim, na compulsão alimentar, você não vai comer salada, né? Você vai procurar um alimento normalmente bem calórico, né? E que dê energia rápida que ele precisa. Então, muitas vezes a compulsão alimentar vem de uma restrição alimentar. Então, se você tivesse, para você ver como o corpo é inteligente, ele exige o que ele precisa. E se você estivesse comendo direitinho, equilibrado, não chegaria a esse ponto. Uhum. Isso é muito contraintuitivo, né? As pessoas enxergam a compulsão alimentar como um grave problema, né? De tem algo de errado comigo, o meu corpo tá quebrado, minha mente tá quebrada. E se a gente for entender a compulsão alimentar como um mecanismo de defesa do corpo, né? De tá faltando nutriente, eu preciso desse nutriente, eu vou provocar uma fome talvez excessiva, né? Para conseguir sobreviver. Isso talvez mude, né, a relação com que a gente enxerga os nossos padrões alimentares. E eu acho que tem talvez um termo, né, que eu ouço bastante nesse campo de nutrição comportamental, que é o ciclo de restrição e compulsão, né, que é o que você acabou de falar. Que, na verdade, a compulsão ela pode ser um resultado de um período de restrição. E não só, tô quebrada, tem algo de errado comigo. E aí vem um monte de afirmações e história que a gente conta sobre nós mesmas, né? De perder o nosso valor como pessoa, né? De não ter conseguido controlar ali a alimentação do jeito que a gente gostaria. É isso. Na verdade, quando a gente fala em nutrição comportamental, a gente está falando em relação com a comida. Como a gente pode melhorar a nossa relação com a comida. Mas eu queria chamar a atenção que a compulsão alimentar, ela é grave sim, tá? Então, a pessoa que tem compulsão alimentar, ela tem que buscar ajuda, tá? Não pode deixar passar. Mas nem sei, às vezes é uma ajuda que é fácil resolver. Por exemplo, se é um movimento do próprio corpo para conseguir energia, né? Então, isso a nutricionista resolve em 2 minutos. Né? Agora, às vezes é um pouco mais grave, tem a ver com o psi da pessoa, então daí tem que tratar, né? A gente fala que o tratamento é um tripé de nutrição, psiquiatria e psicologia, né? Para tratar a compulsão alimentar, é importante ter esses 3 profissionais aí. Multidisciplinar e transdisciplinar, né? Você tem que ser profissionais, tem que ser uma equipe pra gente se conversar, trocar ideias e ver o que tá acontecendo com o paciente. Porque às vezes ele conta uma coisa pra mim, que não conta pra você, que é psicóloga, que não conta pro psiquiatra. Não porque ele tá omitindo, simplesmente porque não apareceu na consulta, né? Então, quando a gente se reúne e conversa, os profissionais, a gente consegue fazer essa troca e entender o paciente melhor. Uhum. E é uma questão bem complexa, né? A gente vai tentar tocar aqui em alguns pontos que são muito profundos e muito complexos de uma maneira um pouco mais superficial, né? Mas quando a gente fala em restrição e uma relação ruim com o corpo e com a comida, você consegue falar, assim, do seu trabalho, da sua experiência, de onde vem isso, o que causa isso, e por que tantas pessoas, e até onde eu entendo uma população majoritariamente feminina, né, passam por esse tipo de situação? Olha, na verdade, as questões, quando a gente, por exemplo, fala numa relação com o corpo e com a comida mais grave, mais deteriorada, a gente está falando de um transtorno alimentar, né? Porque, na verdade, toda mulher
quer emagrecer um pouquinho. Eu quero emagrecer um pouquinho, eu não sei você, não sei aqui a equipe, se você gostaria de emagrecer um pouquinho. Mas assim, quando eu vou dar uma aula, eu pergunto, quem aqui quer emagrecer? Todo mundo quer emagrecer, né? A questão é o que a gente faz para emagrecer. Né? Então eu posso emagrecer procurando uma nutricionista, fazendo uma alimentação adequada, individualizada para mim, ou eu posso ir na internet, no TikTok, no Instagram e pegar um monte de informações de pessoas que não estão aptas, né? Hoje em dia ser magro parece que é credencial para passar dieta, né? Então não é só porque uma blogueira ela é magra que ela pode passar dieta. Então, o que acontece? Quando a gente fala em transtorno alimentar, tem um componente genético que talvez muitas dessas pessoas tenham que fiquem adormecidos. Mas quando a gente tem um componente externo que pode desencadear, né, essas questões. Quando eu falo em componente externo, eu posso até falar em redes sociais, óbvio, né, que podem levar pro lado ruim ou pro lado bom. A gente está tendo uma entrevista aqui, né? Quer dizer, vocês estão ouvindo uma profissional falando. A pessoa que escolhe as fontes adequadamente vai ter informações boas, né? Mas a gente também, quando fala em influência externa, a gente pode falar, assim, da influência familiar, né? O quanto ter um corpo bonito, ou bonito é relativo, né? Mas um corpo magro é importante para aquela família. A gente pode falar nos amigos da escola, né? Tudo isso tem um impacto muito grande, né? Existe um termo que eu adoro que chama Fat Talk, que é o papo sobre dietas, sobre o corpo, sobre tudo que tem relação com isso, que permeia a sociedade, né? Então, por exemplo, eu vou no cabeleireiro. Eu quero relaxar no cabeleireiro, né? Adoro ir no lavar o cabelo só para dar uma relaxada. Daí senta do lado alguém. O que você faz? Eu sou nutricionista. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não consigo relaxar no cabeleireiro, né? Mas tudo bem, estamos falando de perguntas para uma profissional. Tem às vezes que eu estou sentada no cabeleireiro. Eu tô falando cabeleireiro, assim, gente, é um exemplo. Pode ser no restaurante, tá? Eu tô no restaurante, numa mesa, e começa o papo de comida, né? E começa o papo, eu tô gorda, eu tô magra. Olha, você viu aquela ali que tá com aquela roupa que passou ali, com a barriga de fora, e a barriga tá gorda, e nanã. Então, assim, tudo isso também tem influência. E a gente fica sempre pensando que são só as redes sociais, né? Não é. Tá? Pode ter outras coisas, né? Uma mudança familiar importante que tenha esse impacto, por exemplo, separação dos pais, morte de um dos pais, mudança de cidade. Então, por exemplo, vamos pensar uma adolescente que muda de escola e que acha que chegar na escola nova, ela tem que se reafirmar, tem que achar o espaço dela e que ela só vai conseguir isso se ela for magra. Né? Então, assim, não dá só para criticar as redes sociais, apesar delas terem um impacto muito importante no que as pessoas pensam sobre um corpo perfeito ou uma alimentação ideal. Não, com certeza. A gente está o tempo inteiro exposto a essa cultura, né? Seja online ou, né, no nosso dia a dia. E eu acho que os fatores podem se juntar, né? Para dar um gatilho para um comportamento destrutivo, né? O negativo em relação à comida. Quando a pessoa já tem essa tendência genética, isso piora, né? Piora. Porque você, às vezes, não tem e você tá meio protegido, né? Ou tem fatores protetivos, né? Uma família que tem uma relação boa com a comida, que comer é importante, que é gostoso, que é legal. Sim. Né? Então, são fatores protetivos também. Né? Eu acho que quando você fala em família e sociedade, eu acho que o fator social é muito importante, né? Sim. Porque você pode ter o gene, né? Você pode ter a genética e isso pode vir à tona ou não. Sim. E dependendo do contexto que você está inserido. É isso. E aí, bom, então quando a
gente fala, por exemplo, de uma pessoa que tem a propensão genética, está inserido no ambiente tóxico ali da magreza, como que a nutrição comportamental pode ajudar ela a restaurar uma relação mais positiva com a comida? Olha, a gente tem um monte de ferramentas, né? A que é mais usada é o diário alimentar. Então, quando a pessoa anota o que ela está comendo, ela começa a ter mais consciência, né? Muitos pacientes acham que anotar é trazer um relatório para o nutricionista, e não é isso, né? Lógico que trazer um diário alimentar para o nutricionista ajuda a gente a melhorar a dieta. Olha, apontar, isso não deu certo, vamos fazer aquilo, olha, eu preciso te explicar isso. Então, ajuda muito na consulta. Mas, na verdade, o diário alimentar é um instrumento de automonitoração, né? Para ele perceber o que está acontecendo, né? Mas tem duas outras ferramentas hoje muito usadas. Uma que é a minha preferida, que é o Mindful Eating, né? Que é um instrumento muito legal, a gente pode até falar mais depois, se quiser. E o Comer Intuitivo, né? Que também é uma outra ferramenta muito importante. E que eles se completam também, na verdade. Sim, de você estar mais presente, né, na hora da alimentação e… O Mindful Eating é comer com atenção plena. Então, bom, já por esta frase a gente já percebe que faz parte comer comendo, né? Não é comer olhando uma tela, não é comendo, fazendo 5.000 atividades junto, que é o que acontece hoje. Tô comendo no trânsito porque não vai dar tempo quando eu chegar não sei aonde. E você nem sente o gosto da comida, né? Então é isso. O comer intuitivo, o Mindful Eating, ele faz com que você preste atenção, né? Que você sinta, né? Então ele tem alguns construtos, né? Então o primeiro deles é prestar atenção, né, no sabor, na crocância, né? Deixar mais tempo na boca para você perceber o que você está comendo, né? Tem a questão de perceber os sinais de fome e saciedade do seu corpo, né? Porque quando você está prestando atenção no que você está comendo e no teu corpo, você não vai comer mais do que você deve e nem a menos, porque também quem come a menos daqui a meia hora quer comer um chocolate, né? Então, assim, prestar atenção no que está comendo, né? Não se julgar. Então, isso faz parte do Mindful Eating, não se julgar, né, pelo que você está comendo. Então eu estou comendo um macarrão com molho branco, então eu sou uma gorda, porque só gordas comem macarrão com molho branco. Não, você está comendo macarrão com molho branco porque está todo mundo comendo, porque esse é o prato do dia, porque você ama e hoje você resolveu se dar esse luxo. Mas tá bom, eu não vou comer até ficar empapuçada, porque é a única vez na minha vida que eu vou comer um macarrão com molho branco. Tendo autorização para comer esse macarrão com molho branco e saber que você pode comer semana que vem de novo, talvez você não repita 3 vezes. Né? Eu acho que vindo dessa parte do julgamento, que eu acho que é um conceito maravilhoso que a gente tem que falar mais sobre, o que você tem a dizer do que hoje, né, tá muito na moda do dia do lixo, né? Que é quando o dia do lixo geralmente é quando você tem um dia designado para comer tudo que você não pode, né? Que é considerado lixo para uma dieta que só vislumbra alimentos mais nutritivos e pouco calóricos, digamos assim. Em primeiro lugar, eu detesto esse termo, me arrepio inteiro. Porque assim, num mundo que tem gente passando fome, não tem o que comer, falar em comida lixo, eu acho muito, muito triste esse termo. Mas eu sei que ele existe porque todo mundo fala, né? Então sou eu uma formiguinha lutando contra esse termo. Tem outras formiguinhas também, mas assim, é muito pouca formiga para lutar contra esse termo, que eu acho bem, bem triste. Mas enfim, não adianta a gente comer direito a semana inteira, ou nem comer direito, vamos falar até em restringir, né? Se restringir durante a semana e no fim de semana comer tudo que vê pela frente, né? Porque assim, se a gente fizer um cálculo, eu não lembro o cálculo direitinho, a conta direitinho agora, de cabeça, mas assim, a semana tem 7 dias. O fim de semana são 2 dias e meio, concorda? Porque começa na sexta à noite, muitas vezes já na sexta na hora do almoço, então já são 2 dias e meio de fim de semana, né?
Então, se a gente vai ver em porcentagem de dias de semana, dá uma coisa de tipo 27%, 26, quase 26, alguma coisa, quase 27%, que arredondando é 30%. Né? Então, 30% é muito. Gente, é muito é muito tempo, muitos dias da semana para a gente sair comendo tudo que a gente quer, né? Sem pensar, né, no que pode acontecer. Então, esses dias acabam que você acaba comendo muito mais, né? Se você for fazer um balanço e dividir por 7 dias da semana, o teu consumo diário fica muito alto e você acaba engordando, né? Então, eu não gosto do dia do lixo, tá? Já deixei claro aqui, não gosto do dia do lixo. O que eu gosto? Eu gosto que as pessoas possam, sempre que queiram comer, saber que podem comer um pouco, né? Precisa comer sobremesa no almoço e no jantar? Ou precisa ir no restaurante pedir a sobremesa inteira? Não dá para rachar com alguém? Né? Ou acabei de almoçar, não dá para comer só um brigadeirinho? Né? Então, assim, se as pessoas souberem que elas têm permissão para comer o que elas querem, o que elas gostam, acaba essa ansiedade de ter que comer no fim de semana, aquela coisa de hoje eu posso. Inclusive, assim, nas minhas dietas de emagrecimento das minhas pacientes, eu coloco o que eu brinco que é um extra por dia. Quer dizer, é uma coisa que não está nas orientações, que se der vontade, a pessoa poderia comer e que tá tudo bem. Tá dentro. Porque quando a gente pensa na pirâmide alimentar, né, que é um outro instrumento muito usado pelas nutricionistas, na pirâmide alimentar, no topo da pirâmide, tá lá os alimentos que são esses que as pessoas têm medo, que são mais gordurosos, mais açúcares, eles estão no topo da pirâmide. Então, considerando isso, a pirâmide ela é um guia alimentar para um dia de um indivíduo que está saudável, né? Porque quando não está saudável, a gente reorganiza de acordo com a pirâmide. Então, assim, se está lá, quer dizer, várias nutricionistas já estudaram, já validaram a pirâmide alimentar. Se está lá, pode, nesta devida proporção, ou seja, no topo. Tudo sobre a gente conseguir equilibrar e não reforçar que algum alimento ou alguns alimentos são estritamente proibidos, né? Porque eu acho que também na psicologia, né, quando a gente proíbe, alguém fala, não pensa num elefante branco, você vai pensar num elefante. Então, assim, né, quando a gente já tô pensando em elefante branco. Quando a gente coloca essa proibição, né, tem um lugar nosso que gera até uma ansiedade pra gente fazer o proibido, né? Então, acho que quando a gente tira esse estigma dentro da alimentação e consegue entender que todo alimento tem a sua vez, tem o seu momento, a gente consegue acabar construindo uma dieta mais equilibrada mesmo, né? Sim, sabe o que é legal? Por exemplo, normalmente, né, quando as pessoas vão comer uma comida, entre aspas, proibida, come escondido. Né? Então come, sei lá, rapidinho para ninguém perceber que pegou aquilo, rapidinho para ninguém achar que ela é gorda ou que ela, né, não consegue, é descontrolada, né? Então, isso é muito ruim. É muito diferente de você valorizar o alimento, né? Então, olha, eu fiz esse brigadeiro de colher, eu vou comer com as minhas amigas, sentada, num ambiente... Brigadeiro de colher a gente não come em cima da mesa, mas sei lá, num ambiente legal, todo mundo em volta, conversando, comendo, curtindo o momento. É diferente de você pegar a panela e comer rapidinho no teu quarto. Que você nem sente o gosto. E culpa, né? E daí dá culpa depois, né? Porque comeu sozinha, comeu rápido, nem sentiu o gosto. Pra que eu comi, né? E é diferente de você estar comendo lá, curtindo o momento. Então, o Mindful Eating, que é esse comer com atenção plena, ele preconiza muito isso, da gente aproveitar este momento da refeição, né? Comer assim com gosto. Comer só o que gosta. Isso é legal também, né? Por exemplo, cheguei num restaurante, tem lá um buffet. Daí eu peguei um pudim de sobremesa. Daí eu provo o pudim, tá ruim.
difícil um pudim ser ruim, né? Vamos combinar. Mas assim, não é aquele pudim que você ama, que você gosta, igual o da tua mãe. Não come. Por que tem que comer o pudim até o fim só porque você pôs no prato que você tá pagando? Não é só porque você tá pagando, né? Porque assim, você tá pagando o pudim, então você vai comer para economizar, mas depois você vai gastar na nutricionista. Então assim, não é melhor não comer o pudim? Não é melhor você pedir para embalar o pudim e dar para alguém na rua? Por exemplo, embala o pudim, leva para alguém. Você não gostou, para a pessoa que não tem o que comer, às vezes aquilo é um manjar dos deuses, né? Não precisa comer tudo se não tá legal. E a gente já falou um pouco, né? Tudo que a gente está falando acho que toca nesse assunto, mas que é algo que eu me interesso muito, que é a questão da conexão corpo e mente. E no seu livro do eixo intestino-cérebro, né, vocês tocam nesse assunto de uma maneira mais em termos médicos, né, e biológicos. Eu queria entender um pouco sobre essa questão. Por que o intestino é considerado o nosso segundo cérebro? E qual que é, né, esse jogo, esse balanço, essa dança, que é a conectividade entre nossa mente e nosso corpo? Então, no intestino, a gente não sabe, mas o intestino tem muito mais funções do que digerir e excretar a comida, né? Por exemplo, no intestino são feitos vários moduladores do humor. Serotonina. Então, tem células que produzem esses moduladores do humor e que levam para o nosso cérebro. Então, assim, se não estão sendo produzidos adequadamente, né, não tem como fazer esse transporte de chegar no cérebro e ficar tudo em ordem, você ter uma saúde mental adequada, né? Agora, para estar tudo produzindo direitinho, a gente tem que se alimentar de uma forma adequada, né? Mas não é só isso, né? Praticar atividade física, estar num ambiente pouco poluído, né? Tem uma série de coisas, né? Eu não gosto muito de falar assim descontextualizado do meu livro, porque às vezes a gente causa um terrorismo nas pessoas, né? Então não vou tomar mais remédio porque remédio prejudica a microbiota. Não, pelo amor de Deus, gente, às vezes a gente tem que tomar um remédio, né? Às vezes a gente está doente, precisa de antibiótico, né? Mas assim, no geral, né, não ficar fazendo as coisas desnecessárias, estando em lugares poluentes desnecessários, ou, por exemplo, sei lá, fumando, que é desnecessário, que polui o ambiente, né? Então, tentar ter um way of life melhor, que não detone tanto a nossa microbiota, né? Quando puder, dar uma ajudinha, consumir cogumelos, os seus cogumelos, né? Os produtos da Bee Machine, né? Que são muito bacanas para a imunidade. Quando a gente está falando em imunidade, a gente está falando em intestino, né? Porque o intestino é uma das nossas maiores barreiras imunológicas. Então, quando o intestino não anda direitinho, passa pelas células do intestino um monte de coisa inadequada, né? Quando ele está doente, né? Além de passar essas coisas inadequadas, a gente tem sinais e sintomas que são muito incômodos, né? Sei lá, a barriga distendida, que pode ser confundida com gordura, que pode ser confundida com comi demais e dá culpa, né? E às vezes é só um intestino doente, né? Um intestino doente, né? Então, não é o único sintoma, lógico, né? Tem vários sintomas relacionados ao intestino doente, mas quando a gente está falando de corpo, em termos de estética e tal, a barriga dilatada, as pessoas se incomodam muito, né? Distendida, né? Que seria o termo correto. Mas lógico, dá outras coisas. Pode dar dor de cabeça, pode dar insônia, pode dar gases, obstipação. Obstipação, por exemplo. O intestino doente, né? A gente fica obstipado. E quando a gente fica obstipado, a gente acaba comendo pior, porque não aguenta comer direito, porque tá todo, né, se sente meio entupida, né? A comida é causa e consequência da obstipação. Né? Eu falo que o intestino é pet. Tem que dar a comida que gosta, tem que dar água, né? Bastante água, tem que pôr para dormir na hora certa, tudo tem hora no intestino. Então, assim, se a gente tem um way of life bacana, né? Tudo corre bem. E daí,
você tá tendo vem tudo junto, né? Essa questão do way of life. Se você tá num ambiente legal, comendo bem, a cabeça também fica boa, a saúde mental fica legal, né? Então, eu acho que essa é a grande coisa que as pessoas têm que sacar, mas pensando em não exagerar. Porque todo exagero já não é legal, né? Então, tem pessoas que ficam obsessivas com a questão alimentar. Aí já vira um transtorno. Já vira um outro transtorno alimentar. Que não é cadastrado, regulamentado, mas que na prática é um transtorno, né? Então... A ortorexia não é... É isso, é a ortorexia, exatamente. Chama ortorexia. Ela já é considerada um transtorno alimentar, não? Ela é considerada, mas ela não é cadastrada no Manual de Diagnóstico de Saúde Mental. Então, assim, na prática clínica, a gente observa e a gente trata, né? Então, a ortorexia nervosa é aquele indivíduo que só quer comer 100% certinho. Então, vai na casa... Eu já atendi pacientes que vai na casa da avó no almoço de domingo e leva a marmitinha, porque a avó não vai fazer uma comida 100% adequada e saudável como ele imaginou. Com 30 gramas de proteína, 10 gramas de gordura. Saber qual é o critério de cada um, mas é exatamente isso, né? Então, o que acontece? Cadê todo lado? Vamos voltar para comportamental, né? Cadê todo lado da questão emotiva, do carinho que a tua avó fez aquela comida, do pensar que a tua avó, infelizmente, não está aí para sempre. Nossa, as saudades que eu tenho da comida da minha avó, ainda bem que eu aproveitei muito a comida dela, viu? Porque eu morro de saudades, né? Isso não é para sempre. Então, você vai levar uma marmita na casa da avó. Quer dizer, além de ser um desrespeito com ela, que ficou cozinhando para te receber tua família, né? Tem toda a questão de você se colocar à parte, né? Você não está participando daquela reunião familiar, né? 100%. Você está comendo diferente. Então, isso é doença, tá? Então, gente, comer saudável é também saber se adequar ao momento, né? Então, se tá ali, a comida não é tão saudável como você gostaria, come pouco, né? Mas não seja desrespeitoso em não comer, né? Não seja desrespeitoso com você mesmo, que está morrendo de vontade de comer aquela lasanha que tá todo mundo comendo, e você vai comer um franguinho com salada e arroz integral, né? Ou batata doce. Daí chega em casa e tem compulsão. Eu acho que muita gente pode se identificar com essa situação que você descreveu. E aí já, então, indo nessa direção pra gente também caminhar pro encerramento dessa conversa maravilhosa, o que você diria, então, pra galera que ouviu e que se identificou, né, com tudo isso, além de não levar a marmita saudável pra casa da avó, né, e comer ali o que, né, você tá com vontade, se permitir, que mais de dicas práticas você pode levar assim no dia a dia para uma pessoa que está querendo melhorar sua relação com a comida, não, né, cair nesse ciclo vicioso de restrição e compulsão? Que você diria assim de algumas dicas práticas? Olha, vou te contar que o meu hashtag favorito em todos os meus posts, eu coloco esse hashtag. Aliás, sigam o meu Instagram, que é @NutriCachane, que vocês vão ver um monte disso que eu tô falando, tá? Todo dia eu faço um post bem legalzinho. Eu que faço, não é uma empresa, eu passo horas fazendo isso, tá? Então, por favor, valorizem quem tá aí trabalhando, fazendo sozinha. E olhem meu Instagram, que é @NutriCachane, que é meu sobrenome, tá? Tudo junto, NutriCachane. Então, assim, o meu hashtag preferido é saúde é comer de tudo. Então, eu acho assim que quem come de tudo tá saudável. Quem come de tudo não abusa de nada, né? Não restringe nada. Tem todos os nutrientes. Sabe se adequar no ambiente em que está, né? E é isso. Então, assim, essa é a minha maior dica. Nossa, tá? Perfeito. Mas é claro, né? Eu queria deixar um recado assim, que às vezes a gente passa tanto tempo se importando com o nosso corpo, se a gente tá gorda, se a gente tá magra, se a gente, sei lá, que a gente não vive,
né? Vamos viver, gente, né? Vamos aproveitar o corpo que Deus deu, né? Vamos sair, passear, usar ele. Lógico que a gente pode sempre querer estar melhor, né? O que eu falei no começo da entrevista, todo mundo, a maioria das pessoas querem estar um pouquinho mais magra, a gente pode tentar, mas de uma forma saudável, né? Procure a ajuda de um nutricionista para te ajudar. Não busque informações em lugar que vocês não tenham 100% de certeza que é correta, né? E assim, a dieta do vizinho, da tua irmã, não é a mesma do que a sua. E aproveitar, né? Viver a vida, que é uma só, é curta. E acho que também enxergar, uma vez que a gente consegue enxergar o nosso corpo, né? Como você falou, o corpo que Deus nos deu, né? É um corpo funcional, né? Um corpo que permite a gente a estar nos lugares, a viver, a sentir, né? Sentir emoções, seja emoções positivas, alegria, amor, ou até raiva, frustração, tristeza. Tudo isso faz parte da vida. Faz parte da vida. A vida não é 100% certa, né? E o corpo que a gente tá sentindo isso através do nosso corpo, né? Eu acho que essa é a grande lição, assim, da gente conseguir enxergar o nosso corpo não como uma máquina que a gente deva controlar, né? E ela deve ser exatamente como a gente quer, esteticamente, funcionalmente. Assim como um pet, né? Como a gente ama imagina o nosso cachorro lá, gordinho, aquele que fica meio roliço. A gente ama esses cachorros, né? Como que a gente vai ter preconceito, né? Como que a gente trata o nosso corpo de uma maneira tão negativa, eu acho, hoje em dia, que a gente jamais faria isso com um animal ou até com alguém que a gente ama, né? Porque a gente faz com nós mesmos, né? A gente se maltrata, né? Exato. A gente se maltrata e, na verdade, a gente tem que se amar, né? Como o outro vai te amar se você não se ama, né? Ai, que lindo! Encerramos de uma maneira maravilhosa. E aí, então, voltando, né? O arroba da Adri é arroba Nutri Kachani, K-A-C-H-A-N-I. Sigam lá, que vale muito a pena, conteúdo de qualidade. E temos o da Mushin também, arroba Bimushin, be.mushin. A gente vai deixar tudo na descrição também para vocês, junto com seus livros, o link dos legal. livros. E é isso, gente. Muito obrigada, Adri. Eu que adorei o papo. Delícia. Uma delícia estar aqui com você. Gostoso ser entrevistado por uma psicóloga. Ai, adorei. Porque tem uma outra percepção da conversa. Adorei. Que bom. Adorei o convite também. Obrigada. Até a próxima.